Olá, você amigo da TV Altiora, hoje inicia o programa Caminhos da Educação. O objetivo desse programa é trazer informações educacionais para toda a família, para alunos, para professores e para todos aqueles que acreditam que a educação é a grande ferramenta de transformação social. Nesse sentido, o Caminhos da Educação, ele se propõe a trazer convidados, amigos da área educacional, pessoas ligadas a oportunidades educacionais existentes, autores de livros e pessoas ligadas a processos educacionais para justamente auxiliar você, aluno, você, professor e principalmente toda a família em relação ao cenário educacional e principalmente às oportunidades existentes. E é lógico, iniciando muito bem o nosso primeiro programa, eu fiz questão de convidar um grande amigo, uma pessoa que é muito conceituada, uma pessoa que aqui na região ele dirige em torno de 4.000 professores, 40.000 alunos, cerca de 60 diretores, 100 coordenadores, ou seja, é muita gente. E muita gente que fala muito bem dele. Sem dúvida nenhuma, uma grande autoridade, pois ele, além de ser professor, um professor em história, é pedagogo, psicólogo, uma pessoa que já atuou em todas as áreas da educação, sem dúvida nenhuma tem um olhar muito humanista, afinal de contas também trabalhou na APAE, e hoje ele é o dirigente regional de ensino, o nosso grande amigo, parceiro, uma pessoa que sem dúvida nenhuma é muito ligada aos processos educacionais, professor Salim Andraus Júnior. É muito bom te receber aqui no Caminhos da Educação. Eu que estou muito agradecido pelo convite e por estar compartilhando com você desse primeiro programa e fico muito feliz de que a educação é uma prioridade que eu sei sempre constante na sua trajetória e eu sempre acredito que a educação ela é uma forma de trabalho muito instigante e muito importante, né, Rodrigo? Então eu quero dizer para você sucesso e o prazer é meu de estar aqui com você e os telespectadores do seu programa. Sem dúvida. Então vamos começar muito bem, porque o senhor atua há muito tempo já na área educacional, professor Salim, e muitas pessoas, porventura, ainda não conhecem a sua vida pessoal, e aí é por aí que eu quero começar. Então, por favor, como iniciou a sua profissão como educador, né? Onde que surgiu essa oportunidade de lecionar e, principalmente, né, onde o senhor se encontrou como educador? A minha trajetória foi interessante. Lá no meu tempo de formação, eu estudei em Amparo, no Instituto de Educação Dr. Coriolano Burgos, uma escola bastante tradicional, e o modelo daquele tempo era o científico, o clássico e o normal. E os alunos terminavam o ginásio na época e faziam a escolha. E eu fui fazer o científico porque desde pequeno eu dizia que eu queria ser médico. E aquilo era um orgulho para minha família, né? O que você quer ser? Médico. Todo pai queria ter um médico, um advogado, né? E um engenheiro. Não se falava de outras profissões. Bom, acabei, fiz cursinho e entrei em 2 faculdades de medicina e na hora não quis fazer medicina. Voltei a fazer cursinho, foi uma grande tristeza para minha família e abria-se naqueles anos psicologia em Itatiba. Era uma faculdade de período integral, medicina psicossomática. E aquilo tinha um movimento, Itatiba, com São Francisco, aquele monte de estudantes. E eu sempre morei numa fazenda no caminho entre Amparo e Morungaba, mas comecei lá algumas coisas em Itatiba. E achei no final do ano que eu deveria prestar psicologia. Então a minha primeira formação foi psicologia na PUC de Campinas. E no primeiro ano eu comecei a dar aula, primeiro ano de faculdade. Tinha 4 aulinhas num colégio, um diretor que todo mundo tinha medo. E essas aulas ficaram lá sobrando e eu fui falar com o diretor e ele me disse assim, vá até Jundiaí e se o delegado de ensino te der as aulas são suas. E eu fui, era uma aula por noite. Imagine falar para o diretor para mudar o horário, jamais. Isso naqueles anos não tinha. E eu fui e continuei fazendo o curso e fui para a área, fiz toda a formação na parte clínica, aquela coisa, mas sempre fui para a área da psicologia escolar. E como eu dava aula, eu fui, depois de formar, trabalhei um pouco em clínica e comecei a dar aula. Fiz pedagogia, fiz história e logo que eu terminei
pedagogia, eu fui ser diretor da PAI de Itatiba. E nesse momento, eu trabalhei com educação especial e vim. Aí fiquei como professor, prestei o concurso de diretor, cheguei até Bragança como supervisor de ensino e fui nomeado dirigente regional. Então essa foi a minha trajetória como educador. E aonde eu tenho dito muito nesses dias de começo de ano, eu fui imensamente feliz. E tive, assim, pessoas que estão na minha memória até hoje, reencontro meus ex-alunos, e onde eu me encontrei como um profissional. Nunca me arrependi de não ser médico, só me arrependi num dia que abriu uma inscrição para Médicos Sem Fronteira, porque eu adoraria ir em algum trabalho na África, eu penso ainda nisso, sim, em alguns países que precisam da gente, mas agora tem Psicólogos Sem Fronteira, quem sabe eu vá um dia. Sem dúvida. E a educação especial, como surge? Então, eu fui estagiário, no meu tempo de estudante de psicologia, eu fui estagiário e fiz uma trajetória na educação especial. Quando eu me formei, era um momento em que a própria Secretaria de Estado exigia que as APAES tivessem as escolas. Então, uma mantenedora cuidaria da parte clínica, psicólogo, fonoaudiólogo, tudo aquilo, e precisava de um diretor para as escolas. E aí eu fui chamado para ser diretor da APAE. E eu fiz toda essa papelada para reconhecer a escola. Era um período difícil, as regras não eram muito claras, né? Aí eu prestei o concurso de diretor para o estado e ingressei em Itatiba. Eu fui uma das primeiras pessoas a ingressar na própria cidade. Tinha muito poucas vagas. E eu tive uma sorte. Passei no concurso e ingressei numa escola de Itatiba. Me afastei da APAE. E passado uns 6 meses, a presidente, que é uma pessoa que eu tenho muito na memória, impecável, aquela senhora, dona Neide Carvalho dos Santos Silva, hoje ela está mais idosa, e ela me chamou para ser supervisor, para dar uma assessoria, né, naquele trabalho. E ela se afastou e eu fiquei presidente da APAE por 6 anos. E eu fiquei nessa trajetória da educação especial. Naqueles anos, o modelo, Rodrigo, era diferente, era incentivada a formação de classes especiais. Então, eu ajudei a criar várias classes especiais em várias escolas, ajudei a formar a PAI em outros municípios, e fiquei muitos anos naquela área, que foi, assim, uma experiência enorme na vida. Inclusive, eu acho que tem uma coisa na educação que eu tenho uma certa tristeza atualmente, porque você ensina e você aprende. E eu senti que trabalhar com as crianças especiais me fez melhorar como ser humano, né? Porque cada conquista daquela criança, é difícil em alguns casos, era uma conquista nossa, profissional, era uma conquista da família, né? Muito bacana, E quando eu fui para uma escola de periferia, eu levei essa experiência e também fui muito feliz, porque naquela escola a gente tinha que ter um olhar diferenciado para aquelas crianças, né? E por lá eu fiquei durante 12 anos, nunca quis me remover, e eu acho que isso me trouxe uma alegria. A gente cobra, mas a gente tem sempre uma alegria nessa questão de estar na escola, de estar com as pessoas, de ser educador. Eu vou me prolongar um pouquinho só para dizer o seguinte: eu sou católico, mas ouvi outro dia, numa entrevista, uma pessoa budista dizendo do prazer da mestre que ela teve, né? E eu fico pensando que no mundo ocidental a gente precisaria ter esse prazer de se lembrar dos nossos mestres, né? Porque a gente faz uma diferença na vida de tantas crianças e jovens. Difícil atualmente, mas que a gente faz uma diferença, faz. Sem dúvida. Dentro dessa ótica de educação especial e educação inclusiva, hoje, em 2014, qual é a sua ótica em relação a esse conflito? Eu vejo que avançamos. O país avançou, os estados avançaram, os municípios avançaram, porque somos signatários. O que é isso? Nós assinamos, o Brasil, através dos seus representantes, assinaram todas as convenções e as declarações mundiais com relação à educação inclusiva. Por isso que hoje é um direito os meninos com necessidades especiais estarem nas nossas escolas públicas, né?
eu acho que há um avanço, por exemplo, na Secretaria da Educação, nesses 5 anos que eu estou como dirigente. Hoje nós temos intérpretes de sinais nas escolas. Antigamente, há 5 anos atrás, nós não tínhamos, na verdade, né? Era difícil para o professor. Hoje nós temos cuidadores. Temos problemas porque o ser humano é complicado, né? Mas eu acho ainda que só essa coisa da lei é fria. Eu acho ainda que nós precisamos aprimorar a questão da educação inclusiva. O aspecto humanista? O aspecto humanista, aquilo que está na legislação, a criança vai num período no ensino regular e à tarde ela precisa ter os atendimentos especializados. Sim. As diretrizes curriculares do MEC dizem isso. E eu sei que muitos locais fazem isso e temos que avançar nessa questão. E eu não gosto daquele lado piegas, de coitadinho. Nunca gostei, nem quando comecei minha carreira. Perfeito. Eu acho que o direito é um cidadão, é um ser humano. Ele tem que ter o respeito, o direito, o cuidado, né? E é muito complicado essa questão da educação inclusiva. Às vezes a própria família usa isso como um certo fatalismo. Não pode. Né? Então, coitadinho, não. Ele é um ser humano. Eu tenho que prepará-lo para a vida. Porque o dia que esses pais não estão mais aqui, ele precisa ter condições de ter uma vida um pouco mais independente, não depender tanto dos outros. É um grande desafio, né? Sem dúvida. E por isso que é muito instigante, muito difícil também, é uma área difícil. Nesse sentido ainda, pensando que a família realmente tem um papel fundamental dentro do processo educacional. Muito especial, justamente na pessoa especial, mas é amplo, né, em todos os aspectos, atendendo todas as faixas etárias. Qual o papel dos pais no processo educacional? Como ele pode complementar o processo educacional? Como ele pode tornar o seu filho um melhor aluno e, sem dúvida nenhuma, uma pessoa mais preparada para o mundo, na sua opinião? Eu vou começar pela escola. Eu acho que a escola é a preparação de todo cidadão para atuar na vida social. Eu acho que a escola é a porta de entrada, né? Mas, antes dele ser meu aluno, ele é teu filho. E o modelo, os limites, tem que vir da família. E hoje eu vejo uma terceirização das famílias de qualquer classe social para a escola. O professor tem que ser um profissional competente, ele tem que dar conta do conteúdo, da parte humana, do exemplo. A gente tem que ser um modelo. Para eu cobrar de alguém, eu preciso estar lá, presente. É como com o filho, a gente fala 50 vezes, põe o seu tênis no lugar, não é isso? Aluno é um pouco assim. Mas esse menino e menina precisa trazer de casa o limite. Então, a família é primordial na educação. Não é só a escola que vai educar. Hoje, há alguns anos já, e tem também um texto muito interessante de uma autora da pós-graduação da PUC de São Paulo, que ela diz o seguinte: o Estado quis pegar, como em Esparta, na Grécia, a educação integral. Quando ele viu que não dava conta por uma questão econômica, quis devolver para os pais, e os pais não quiseram mais. Então, eles querem os filhos nas escolas. Então, por limite, horário, celular, hora de estudo, se indignar com a nota baixa, frequência, evasão, isso é responsabilidade de pai. O diretor, o professor, ele tem que estar ali, às vezes ele precisa acolher, o menino tem um conflito, separação, pai que abandonou a família, temos muitos casos. Então, o olhar humanitário, um pouco mais da paciência, do acompanhamento, é papel do diretor e do professor. Mas a base é da família. E eu vejo, vão me achar antigo, que pessoas criaram filhos lavando roupa. Pobreza não é vergonha para ninguém, até porque melhorou muito as condições de vida da população brasileira. O que eu vejo é que nós temos políticas paternalistas. Sim. E que a responsabilidade passa para o outro. Quem gerou Mateus, é muito constante isso na minha fala nas reuniões, Rodrigo. Quem gerou Mateus tem que cuidar de Mateus, precisa embalar o Mateus. Perfeito. Não pode mandar para o professor embalar, né? Sem dúvida. Então a minha linha, por isso que eu digo,
Eu acho que a educação, ela é encantadora. Eu gosto de formatura. Eu, quando vejo meus alunos se formando, é a última vez que eu vou ver aqueles alunos, né? Aquela turma, aquela conversa, aquela alegria. E o jovem tem alegria que eu também tive. Eu também dei risada mais alta do que eu dou hoje. Eu fui mais irreverente, né? Eu preciso me adequar. Agora, o menino não pode falar palavrão, maltratar professor. Muita calma. Nem o professor, também o aluno. Sem dúvida. Tenho certeza que você que está nos acompanhando deve estar gostando muito da entrevista do professor Salim, nosso primeiro programa, Caminhos da Educação. E nós faremos uma pequena pausa e retornamos daqui a pouquinho com mais Caminho da Educação com o professor Salim.